Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Teoria Geral da Administração. O que é que nós vamos ver aí nessa aula de hoje? Nós vamos falar sobre a administração e as suas perspectivas, portanto, vamos falar sobre o conteúdo e objeto de estudo da administração, o estado atual em que a Teoria Geral da Administração se encontra, a administração na sociedade moderna e as perspectivas futuras. Além disso, vamos discutir sobre os antecedentes históricos da administração e mostrar a influência aí dos filósofos, da organização da Igreja Católica, das organizações militares, da própria Revolução Industrial, além da influência dos economistas liberais e dos pioneiros e empreendedores da época. Vamos lá? Bem, com relação à administração e as suas perspectivas, é importante a gente começar destacando que a administração não é algo recente, né? Ela existe desde os primórdios da humanidade. Quando eu falo isso, eu quero dizer que desde a época, por exemplo, dos Neandertais, eles já se organizavam de acordo com a divisão de atividades, né? Alguns que tinham mais habilidades, por exemplo, com caça e com pesca, cuidavam dessas atividades, enquanto que as mulheres ou pessoas que tinham maior fragilidade ficavam com atividades mais operacionais, voltadas à preparação dos alimentos e também a confecção de artesanatos e coisas que eram necessárias para que essas pessoas que faziam a caça pudessem caçar. Então, querendo ou não, já existia, não ainda com essa concepção de administração que a gente tem, mas uma ideia de organização e uma ideia basicamente de divisão de atividades, de foco em tarefas, que é o que a primeira teoria da administração vai explicar para a gente. Não é esse o momento da gente falar sobre isso, mas é importante que você saiba que a administração sempre esteve presente na sociedade, né? As organizações, pessoal, são compostas por pessoas e por recursos que também não são humanos, né? Então, as pessoas, elas são o que a gente chama de recursos humanos e os recursos não humanos são aqueles voltados a materiais, recursos financeiros, né? Recursos tecnológicos, mercadológicos, infraestruturas. Esses recursos são considerados recursos físicos e não humanos. Levando isso em consideração, as organizações, dependendo do seu tamanho e da sua complexidade, elas precisam estar melhor administradas. Quando eu digo isso, não significa que uma pequena empresa não precise de administração. Muito pelo contrário, uma pequena empresa precisa também e muito de administração e de gestão, porém o nível de complexidade da gestão aumenta conforme aumenta também o seu tamanho. Levando isso em consideração, a gente precisa, portanto, de pessoas que cuidem dessa parte da administração. Então, nesse sentido, vai precisar de uma quantidade de pessoas que estejam alocadas a determinadas atividades e, para isso, vai precisar também de pessoas que tomem frente a essas atividades no processo de gestão. Então, administração nada mais é do que conduzir de forma racional. Quando eu falo aqui de forma racional ou sistematizada, é no sentido de ser de forma eficiente, garantindo uma relação que a gente chama de custo versus benefício. O que significa? Que custe menos e traga maiores resultados para a organização, né? Seja isso resultados financeiros ou não, porque nós vamos perceber que a administração não está só presente nas instituições privadas, né, ou nas organizações privadas, mas também nas organizações públicas. E o princípio da eficiência é um dos princípios que baliza, digamos assim, a administração pública. Tá certo? Então, como vocês devem ter percebido, a gente precisa de forma racional, de forma pensada, de forma planejada, organizar as atividades da empresa. Não é simplesmente baseado no achismo. Eu acho que isso aqui vai dar certo, então eu vou lá e vou fazer. Né? E é dessa experiência, né, desse planejamento, dessa organização, dessa condução racional que nós estamos falando aqui, que a administração acaba surgindo no início do século XX como uma ciência. E isso a gente vai ver já já. Importante a gente entender que a administração, portanto, a partir dessa condução racional que nós falamos, ela trata do quê? Do planejamento. O que é planejar? É olhar para o futuro e pensar o que eu preciso fazer agora para chegar nele, né? Então, organizar
A administração trata também de organização, que é colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Garantir a estruturação a nível hierárquico, estabelecer quais são as áreas que vão trabalhar de forma conjunta, né? Fazer a direção, ou seja, garantir o direcionamento, o caminho certo, né, para atingir seus objetivos, e o controle no sentido de verificar o atingimento desses objetivos, né, através na análise que você vai fazer entre o que você planejou e aquilo que efetivamente você está conseguindo fazer ou realizar, certo? Além disso, é importante a gente destacar aqui que a teoria geral da administração, como o próprio nome já diz, ela é um campo do conhecimento, né, da ciência administrativa, que se preocupa em estudar a administração geral. No sentido do quê? De entender como que as organizações trabalham para poder melhorar os seus processos, né, e garantir, portanto, melhor eficiência, né, na prestação dos seus serviços e na produção a nível industrial. Para além disso, é interessante a gente entender, eu coloco aqui uma provocação para você fazer essa reflexão também. Um administrador bem-sucedido em uma determinada organização pode não ser bem-sucedido em outra organização. Você aí saberia explicar por que isso ocorre? Vamos pensar um pouquinho. Se nós temos um administrador muito bom dentro de uma organização, quando ele muda de uma organização para outra, ele pode encontrar vários percalços ou vários problemas. Por quê? Principalmente pela questão da sua adaptação própria à filosofia que a organização possui, né? Começamos por aí, porque cada organização tem uma forma de administrar. E não existe aqui, que fique claro ao longo do processo, nós vamos ver isso, uma receita de bolo que diga, olha, tudo que está posto aqui tem que ser cumprido da forma que aqui está. Porque isso vai depender do contexto em que a empresa está inserida, de como a empresa tem trabalhado com relação à sua gestão de recursos, né? Sejam eles humanos, como nós já falamos, ou não humanos. Então, um administrador ele pode ser muito bem sucedido em uma organização, mas encontrar dificuldades e barreiras em outra. Seja barreiras relativas à própria adaptação dele, sejam barreiras de clima organizacional, né? Ou seja, barreiras de ser aceito dentro do processo de equipe, dentro da gestão de equipes, né? Também ele pode encontrar barreiras relativas à própria estrutura administrativa que existe dentro dessa organização. Portanto, as organizações podem ser diferentes a nível de estruturas, de hierarquias, e ele pode estar acostumado a trabalhar com uma hierarquia, digamos assim, mais tranquila, mais leve, e quando ele vai para outra organização, ele tem uma hierarquia um pouco mais rígida e mais centralizadora. Então ele vai encontrar certamente algumas dificuldades para lidar com isso. Então ele era muito bem sucedido em uma organização, mas pode não ser na outra se não souber se adaptar e fazer, portanto, aí o uso das suas habilidades enquanto administrador para fazer essas mudanças para que ele consiga, portanto, se adaptar a essa organização, né? Existem várias outras situações, vários outros choques que esse administrador pode acabar sofrendo quando estiver aí, portanto, no desempenho das suas atividades, né? Então depende muito do contexto de cada organização. Por isso que é importante a gente entender que adaptação e mudança são palavras-chave para que um profissional de administração tenha lugar dentro do mercado, né? E o Katz fala para a gente que existem 3 principais habilidades que um administrador precisa desenvolver na sua carreira, né? Conforme nós estamos subindo dentro da hierarquia de uma organização, nós passamos de um processo de execução de operações, de tarefas e de habilidades extremamente técnicas para habilidades mais humanas e, por fim, habilidades mais conceituais. O que eu quero dizer com isso? Conforme nós subimos na hierarquia, nós acabamos tendo que abrir mão das nossas habilidades técnicas, ou seja, a gente está lá no chão de fábrica, a gente sabe fazer, manusear, ou digamos assim, trabalhar aí com relação às coisas físicas, né? Trabalhar com essa questão relacionada ao processo e subirmos, né, o nível para um nível de gerência, para um nível de habilidades humanas, né, mais voltadas para o relacionamento interpessoal.
Quando você está ligado diretamente ao chão de fábrica, você é operário, então você precisa apenas desenvolver a etapa daquele processo, a tarefa que lhe foi atribuída, né? Como vocês vão ver na teoria da administração científica e da administração clássica, da teoria clássica. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que conforme você vai subindo nos níveis hierárquicos, você vai tendo que desenvolver outras habilidades e não simplesmente a habilidade técnica como sendo a principal. Né? Vejam que quando você sobe ao nível intermediário, você está no nível operacional lá embaixo, né? E aí você tem uma supervisão. O supervisor em si, ele tem algumas habilidades técnicas, algum nível de habilidade humana para poder lidar com a equipe que ele trabalha e uma pequena parte, como você pode observar bem no cantinho ali, né, da figura, alguma pequena habilidade em entender o contexto como um todo. É importante a gente estabelecer que esse supervisor, ele é um supervisor, um gestor, mas também um gestor de nível operacional. Portanto, ele está lá na escala hierárquica, na parte inferior. Conforme ele vai subindo os níveis hierárquicos, né, que a gente normalmente trata aqui dentro da administração, a gente tem 3 níveis principais, mas obviamente que isso pode se dividir em diferentes estruturas, mas quando ele passa do nível inferior, lá do nível de supervisor para o nível de gerência, ele já precisa desenvolver maiores habilidades humanas, como vocês podem ver aí no gráfico que eu disponibilizei. E quando ele sobe ao último nível, que seria o nível de alta gestão, alta direção, ele precisa ter capacidade de abstrair. O que é essa capacidade de abstrair? De pensar a organização como um todo. Tem aquilo que a gente chama de capacidade holística, de olhar para a organização como um todo. Considerando essa capacidade como sendo uma das capacidades principais da alta direção, essa alta direção vai ter que desenvolver também habilidades humanas para saber lidar com as pessoas que trabalham com ela, nível de hierarquia, né, para saber lidar com o relacionamento interpessoal, seja com o outro, seja com os níveis hierárquicos inferiores ou superiores, mas vejam que as habilidades técnicas que estavam mais ligadas ao nível operacional acabam diminuindo em tamanho. Por quê? Porque você está mais focado nas habilidades de relacionamentos interpessoais e nas habilidades conceituais, certo? Então é importante a gente entender que essas habilidades são necessárias a nível do administrador, mas que nenhuma delas deve deixar de existir, né? Por isso que às vezes a gente ouve algumas críticas acerca de que gestores lá da alta direção não têm contato, por exemplo, com as atividades técnicas ou operacionais que acontecem lá no chão de fábrica. Isso não pode acontecer. Portanto, o gestor também precisa conhecer as habilidades, ter as habilidades técnicas para entender como que o processo funciona, tá certo? Então, é importante a gente destacar essas questões que estão aqui. E com relação ao que estuda administração, o que vem a ser esse conceito de administração? A primeira coisa que a gente pode observar é que o conceito vem do latim, que significa, né, subordinação ou obediência a alguém, ou seja, o ad significa direção ou tendência para, e o minister significa subordinação ou obediência. Então, estar sob o comando ou sob subordinação de alguém, tá certo? Esse é o conceito de administração, né? Então, é aquele que realiza uma função sob o comando de outro, certo? Qual o objeto da administração, ou seja, o que ela estuda? Ela estuda as organizações, né? Ela estuda o quê? Estuda as empresas, estuda as instituições públicas, as estruturas públicas. É isso que a administração estuda. Por meio do quê? Por meio de algumas tarefas de planejamento, organização, execução, direção e controle do quê? Daqueles recursos que nós falamos previamente, humanos e não humanos. E com relação a nossa disciplina propriamente de teoria geral da administração. Então, o estudo da teoria geral da administração acabou surgindo como resposta a problemas que existiam no processo de organização das empresas, né? E esse processo acabou surgindo principalmente de forma mais massiva com a Revolução Industrial e com isso do século XX, com a questão, a gente já vai falar ali sobre a questão da Revolução Industrial e da migração das pessoas do campo para a cidade, o que ocasionou uma grande densidade demográfica dentro das cidades e, no caso, foi necessário
que as organizações pensassem em como que elas iriam trabalhar seus processos, porque afinal de contas, aquilo que era produzido de forma artesanal já não era suficiente para fazer frente às necessidades daquela população que crescia cada vez mais. E é nesse contexto que as empresas acabam surgindo dentro das sociedades, né? E, portanto, as teorias elas acabaram surgindo exatamente para tentar resolver alguns desses problemas que eram identificados dentro dessas organizações. Vocês vão ver, por exemplo, que a nossa primeira teoria, que é a administração científica, que tem foco em tarefas, é exatamente no sentido de racionalizar e melhorar a qualidade da execução das tarefas no âmbito organizacional. A adequação, portanto, integração entre essas variáveis que nós falamos anteriormente, que planejamento, organização, direção, controle, comando, coordenação, constitui, portanto, o desafio fundamental aí da administração. É aquilo que a administração estuda, qual o comportamento das organizações frente ao quê? Frente ao planejamento, frente à sua organização, frente à direção, frente à coordenação dos esforços para garantir os objetivos comuns. Então, as doutrinas e as teorias administrativas, elas acabam precisando adaptar suas abordagens ou modificá-las para continuarem úteis ou aplicáveis. Então, vocês vão ver que ao longo das teorias que nós vamos estudar aqui, elas surgiram de forma a adaptar teorias anteriores, A primeira teoria é com foco nas tarefas, e depois nós vamos ver que a última teoria, que é a teoria da contingência, por exemplo, surge no contexto de falar, peraí, não é simplesmente uma receita de bolo para todas as empresas, é necessário, portanto, que a gente faça as devidas adaptações e entender o ambiente no qual a organização está inserida. E isso vem também a teoria da burocracia, a teoria de sistemas, e depois nós vamos ver, portanto, à frente essa questão. Então, a teoria administrativa está de forma contínua se expandindo e se ampliando, com relação aos contextos em que nós estamos inseridos, a nível de sociedade. Vejam bem, aqui nós temos algumas estruturas das teorias que nós temos ao longo aí do século XX. Vocês podem verificar que nós temos a administração científica com ênfase em tarefas, a teoria da burocracia, que tem ênfase na organização, digamos assim, na estruturação das organizações públicas, principalmente, que teve muita força. A teoria clássica, também com ênfase na questão da estruturação das empresas e das tarefas. A teoria das relações humanas, no sentido de dar uma perspectiva mais humana para o processo de gestão. Aí nós temos a estruturalista, que também vai de encontro com a teoria clássica e a teoria da burocracia. A teoria de sistemas, que fala que as organizações são sistemas que precisam funcionar de forma interligada. Portanto, nós vamos estudar sobre isso. A abordagem sociotécnica, a teoria neoclássica, a teoria comportamental que vai de acordo com a teoria das relações humanas, ou a escola de relações humanas, no sentido de complementar os estudos da abordagem humana dentro das organizações. A questão da teoria do desenvolvimento organizacional e das organizações que precisam se adaptar às mudanças para permanecerem no mercado. Temos a teoria da contingência, que nós já falamos, que é aquela teoria que fala sobre a questão da influência que o ambiente interno e o ambiente externo trazem para a organização, e é nisso que nós vamos ver, também sobre a questão da capacidade que a empresa tem de se adaptar aos contextos nos quais ela está inserida. E as novas abordagens que tratam da era da informação, da era da comunicação, falando que as organizações precisam se adaptar a essas novas tecnologias e também, portanto, compreender a importância dessas tecnologias para o seu negócio, e entender que a era do conhecimento exige informação e que o bem mais valioso para as organizações na atualidade é a questão do contato e do acesso às informações. Com relação à administração no nosso contexto, é importante a gente entender que muitas atividades precisam ser relacionadas e coordenadas de maneira integrada e coesa. Então, o administrador ele não pode cometer erros ou arriscar. Isso implica dizer que ele vai conduzir os seus subordinados pelo caminho errado, pelo caminho menos indicado. E considerando isso, então esse administrador ele precisa ter um perfil
que esteja alinhado ao mercado. E para esse perfil ser alinhado ao mercado, ele precisa ter uma formação ampla e variada, que envolve desde conceitos acerca de matemática, direito, psicologia, sociologia, estatística e várias outras áreas ao longo do curso. Né? Além disso, precisa saber lidar com as pessoas, seja no seu nível ou níveis subordinados, né? Precisa também estar atento aos eventos passados, presentes e futuros, olhar para o que está acontecendo na sociedade, o que já aconteceu e o que possivelmente vai acontecer. Por isso ele tem que ter capacidade de saber planejar para trabalhar no presente as ações que vão conduzi-lo a um resultado lá no futuro. Né? Precisa também saber lidar com eventos internos e externos, né, da organização. A gente, como eu já falei, existem questões que são questões que nós conseguimos controlar, que fazem parte do nosso ambiente interno, mas a nível externo a gente não tem como controlar. Por exemplo, a situação de pandemia que existiu aqui no Brasil agora no ano de 2020 e 2021. Precisa também ver mais longe do que os outros, né? Ou seja, ter aquela capacidade de visão abrangente que eu já falei para vocês. Então, em resumo, esse administrador ele precisa ser um agente de condução e de mudança organizacional, né? Para garantir que a empresa acabe obtendo vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Quais são as perspectivas que nós conseguimos perceber a nível da administração daqui para frente, né? Quais são as tendências que têm surgido, né? Nós conseguimos identificar que esse contexto todo de pandemia que trouxe para a gente aqui alguns grandes desafios, mostra que existem certezas e desafios. Por quê? Porque os problemas cada vez mais são multifacetados, de diferentes facetas, diferentes vertentes e cada vez mais complexos, né? Então, a sociedade cada vez mais é exigente, né? Os clientes exigem mais, os fornecedores também, as agências que acabam regulamentando a execução de determinada atividade, né? Os próprios concorrentes acabam se posicionando e acabam exigindo também da gente que tome uma posição acerca do que eles estão desenvolvendo, que a gente não saia do mercado. Né? Então, há uma grande expectativa também, quando a gente fala de empresas grandes, da alta administração para ter um retorno maior sobre o investimento, né? Também dos subordinados no sentido de ter melhores condições de trabalho, dos acionistas no sentido de ter maiores lucros e assim vai. Levando tudo isso em consideração, né, a gente tem um contexto aqui de perspectivas futuras que mostra que as organizações têm crescido, que as concorrências ou os concorrentes têm ficado mais acentuados ou mais agudos, né? Que há uma sofisticação maior de tecnologia que a gente precisa conseguir se adaptar a elas, né? Com taxas mais elevadas de inflação, a gente pode ver que os produtos estão custando mais caro, portanto, com maior valor agregado, né? Há uma economia mais globalizada. Antes a gente concorria com o cara aqui da esquina, né, para vender o mesmo produto. Agora não, agora as pessoas entram lá na Amazon, por exemplo, né, em empresas lá no AliExpress, que fica lá na China, compram o produto e o produto chega na residência. Portanto, a concorrência já é global, ela não é mais uma concorrência local, como a gente tinha anteriormente, né. E há uma maior visibilidade das organizações. Portanto, a importância de olhar para a imagem organizacional se tornou vital, né? No sentido de você perceber que é importante a imagem que a organização passa para a sociedade e não só tirar a nível de lucro da sociedade, mas também retribuir de alguma forma, que muitas empresas têm pensado desenvolvendo projetos na área ambiental e na área social para tentar devolver um pouco os benefícios que tem, digamos, tirado no sentido não pejorativo da palavra, no sentido de ter lucrado com a população a partir do que vende e aí retornar isso em forma de projetos sociais ou projetos ambientais que possam melhorar a qualidade de vida da população, né? Então, quais são as tendências? O que a gente tem percebido que tem acontecido na atualidade e que tem grande chance de permanecer nesse contexto que nós estamos vivendo? Nós passamos de uma sociedade simplesmente produtora para uma sociedade da informação. O que eu quero dizer? Antigamente a gente se preocupava muito
com questões relacionadas à produção de produtos, propriamente dito. Agora, a gente tem uma quantidade infinita de empresas que trabalham com informação. Né? Quando eu digo informação, é informação de clientes, de fornecedores, o contato e acesso a informações de economia, informações financeiras do mundo. Esse acesso à informação faz com que a população se torne uma população que consome mais informação. E por isso nós migramos de uma sociedade industrial do início do século XX para o início do século XXI como uma sociedade da informação. Das tecnologias simples para tecnologias sofisticadas. Né? Antigamente nós tínhamos, portanto, os formatos mais mecânicos, né, de gestão, né, tecnológica. Nós tínhamos, portanto, aí opções que faziam determinadas coisas e que traziam o atendimento de algumas necessidades nossas, mas a gente percebe que aquela tecnologia simples que nós tínhamos anteriormente, por exemplo, um carro antigamente simplesmente era um meio de locomoção. Hoje em dia, um carro é entendido como algo de conforto, né, com diferentes tipos de tecnologia que facilitam tanto a nossa experiência, deixam a nossa experiência mais agradável. Então a gente passou de tecnologias simples, que eram voltadas para finalidades específicas, para as tecnologias digitais, aquelas tecnologias mais sofisticadas e que facilitam ou criam para a gente opções de atendimento das nossas necessidades de forma mais imediata. Né? Também de uma economia nacional para uma economia mundial, que eu já falei da globalização, né? A gente tem uma economia que não é mais centralizada só no país, e isso é nítido porque os reflexos eu uso aqui o exemplo da pandemia, né? Os reflexos, por exemplo, de Covid-19 no mundo fizeram com que o Brasil também tivesse reflexos significativos a nível econômico, fazendo com que nosso país perdesse, de certa forma, o poder aquisitivo da moeda. E, portanto, a gente percebe que as economias que antigamente eram muito fechadas, hoje em dia sofrem também com os problemas da economia mundial. Né? E, portanto, nós não vivemos isolados, a gente vive em um grande turbilhão aí de sensações, né, e de ações. E a economia mundial, ela está nítida aí porque os acionistas, né, que investem aqui no Brasil, as pessoas que são investidoras aqui no Brasil, não só investem no Brasil, mas também em outros países. E quando a nossa moeda, por exemplo, cai em credibilidade, né, ela fica, portanto, em descrédito, há uma tendência muito maior desses acionistas saírem do Brasil e optarem por mercados mais estáveis ou que tragam maior rendimento financeiro. Né? Do curto para o longo prazo, então a gente passou da ideia de planejar aquele momento, aquilo que ia acontecer naquele exato momento, para um planejamento de longo prazo, no sentido de perpetuação enquanto organizações, né? De olhar para o que precisa ser feito para manter-se no mercado com a concorrência cada vez mais acirrada, como nós já falamos. Né? Também passamos de uma proposta de democracia representativa para uma democracia participativa. Então, a nível de administração pública, por exemplo, nós não queremos mais só ser representados, nós queremos também participar e tomar decisões. Afinal de contas, nós queremos que o nosso dinheiro tenha um melhor destino. Né? Além disso, passamos de hierarquias para comunicação lateral intensiva. O que eu quero falar com isso? No início do século XX, a gente tinha essa estruturação, tanto é que vocês vão ver na teoria estruturalista, teoria da burocracia, que era o quê? De organizar a estrutura das empresas em níveis hierárquicos. Hoje em dia, há um processo que a gente chama de downsizing, de tentar fazer com que essas estruturas hierárquicas sejam o menor possível. Né? Isso é muito visto em grandes empresas como Google, né? Que já trabalham, Google, Microsoft, que já não trabalham com estruturas hierárquicas, mas trabalham com estruturas de projetos. Como funciona isso? Se estabelece um determinado projeto e se constrói uma equipe a partir daqueles profissionais. Finalizado esse projeto, as equipes vão compor outros projetos com outras estruturas, outras equipes e, portanto, não existe uma hierarquia dentro desses projetos. Existe, claro, um coordenador, mas as pessoas que fazem parte daquele projeto trabalham de forma, digamos, integrada, né? Não necessitando, portanto, ter aí aqueles níveis hierárquicos com 3, 4, 5 subdivisões dentro da estrutura. Né? Nesse sentido, então, a gente está cada vez mais tendendo para estruturas lineares, né? Estruturas mais horizontais e não mais verticalizadas
como nós tínhamos no passado, tá certo? E também as opções que nós temos aumentaram de forma significativa, né? Antigamente nós optávamos por o quê? Por comprar um celular dentro das opções que nós tínhamos, né? Às vezes eram 2, 3 opções, né? Hoje em dia você vai no mercado, dentro de uma faixa de preço você encontra uma infinidade de estruturas, né? De produtos diferentes que atendem a nossa necessidade. O exemplo disso é o celular. Né? Antigamente a gente ia lá, tinha 3, 4 opções dentro daquela tua faixa de preço que você pode pagar. Hoje em dia você chega lá, tem diferentes configurações, você fica até meio perdido de tantas opções que tem. Então nós temos opções múltiplas de escolha e isso também faz com que a gente tenha aí uma dificuldade maior para tomada de decisão, porque as opções são muito grandes, né? Da centralização para a descentralização. Foi o que eu já falei aqui com relação das hierarquias, mas é importante a gente perceber que as estruturas mais centralizadas estão dando lugar para estruturas mais descentralizadas. É já, digamos, entendível por parte das organizações que quanto mais centralizada, mais rígida essa organização é. E, portanto, ela, infelizmente, acaba não se adaptando às necessidades que o mercado tem. E essa descentralização é necessária para garantir maior eficiência e maior produtividade dentro do processo. Além disso, ajuda auto-institucional para autoajuda. Então, antigamente as empresas só pensavam no que o empregado pode trazer para ela, né? O que o empregado pode contribuir para ela a nível de produtividade. Hoje em dia, as organizações já pensam na possibilidade de autoajuda a nível organizacional e também no sentido de olhar para o empregado de forma a perceber quais são as necessidades que ele tem, né? O que ele precisa para poder desempenhar melhor essa função. Então as organizações estão percebendo que elas precisam retroalimentar a sua estrutura de recursos para garantir que a produtividade não despenque, né? E isso é importante, perceber que as pessoas são dadas ênfase dentro das organizações na atualidade. Tá certo? Bem, o que realmente deve ser considerado é que na administração nada é absoluto ou definitivo, tanto não existe uma receita de bolo, como nós já falamos, né? Tudo é relativo e depende da situação, do momento e dos objetivos que nós queremos atingir. Aliás, essa visão é consequência da ampliação do conceito de administração ao longo do tempo e da necessidade do entendimento de que a administração precisa evoluir, assim como as organizações, né? Então, é importante a gente perceber que tudo que eu já falei aqui, a história da administração ela é bastante recente. Ela é um típico produto do século XX, porque se vocês olharem lá para a primeira teoria, vocês vão ver que foi de 1903. Portanto, é um século, mais ou menos, um século e alguns anos, que nós temos a teoria da administração propriamente estruturada. O que eu quero dizer com isso? A administração sempre existiu, mas que ela passou a ser estudada como ciência foi a partir do início do século XX. O que é estudar a teoria da administração como ciência? É olhar para a administração e tentar entender quais são os aspectos que são necessários observar dentro das organizações. É nesse sentido, tá certo? E aí, gostou? Vamos dar sequência e falar agora sobre os antecedentes históricos da administração. Olá, vamos falar então agora sobre os antecedentes históricos da administração. O que a gente vai ver aqui? Vai ver algumas influências que a administração sofreu ao longo da história. Né? Exemplo disso, dos antecedentes históricos, ou aquilo que trouxe alguma importância para a administração, foi a influência dos filósofos clássicos que nós temos. Um exemplo deles é o Sócrates. Né? Até então, vejam que antes de Cristo ainda, já se pensava em administração. Só que se pensava em administração de forma assim que, se você ia ser administrador ou gerenciar alguma coisa, aquilo era uma habilidade divina que vinha com você. Os faraós, por exemplo, tinham esse conceito de que para você ser líder, né, da comunidade, da estrutura, né, você precisava, portanto, ter nascido com esse dom.
E Sócrates já foi ao contrário, já disse que a administração ela era entendida como habilidade pessoal, sim, mas que também era separada de conhecimento técnico e experiência. E portanto, trouxe aí as bases daquilo que a gente acredita ser a administração, né? Que não é simplesmente algo que vem com um dom, né? Você não, por exemplo, vou ser empreendedor, não significa que você não possa aprender a ser empreendedor, né? Não significa que você tem que nascer com o dom de ser empreendedor. Então, a administração é um processo de aprendizado. E, portanto, já os influentes históricos clássicos já mostravam isso para a gente na visão de Sócrates, né? Além disso, o Platão ele analisou os problemas políticos e sociais da época, né, e mostrou que na obra dele, que se chama A República, a forma democrática de governo e de administração dos negócios públicos. Portanto, ele estudou sobre a questão da democracia e a importância da participação do povo no processo de decisão, né? Isso já Platão ainda. Então, por que eu estou falando aqui? Porque não é só administração privada, tá, pessoal? A gente precisa olhar e ver também que a administração pública já era estudada nessa época de Platão. Além disso, Aristóteles, né, na obra política dele, que versa sobre a organização do Estado, distinguiu já as 3 formas que a gente tem hoje em dia de administração pública, né? Que são a monarquia, né? Temos também a aristocracia e a democracia. A monarquia, né, que é aquele governo único, né, que é aquele governo baseado aí, portanto, na hereditariedade, né, na transferência de poder de forma hereditária. A aristocracia é o governo a partir de um determinado grupo privilegiado, né, de uma elite. E a democracia é o governo para o povo do povo, né? Então, vejam que a gente já tinha, naquela época, a influência de filósofos trazendo aqui ideias de como colocar a administração do Estado e também das empresas em processo de análise, né? Vejam que o Francis Bacon também trouxe o entendimento do que ele chamava de princípio da prevalência do principal sobre o acessório, que é importante separar experimentalmente o que é essencial daquilo que é acidental ou acessório. Isso aqui é um conceito muito importante para a administração, porque a gente precisa não olhar, claro, entender o todo, mas a gente precisa perceber o que realmente precisa ser estudado, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um processo produtivo e dentro desse processo produtivo alguma coisa está acontecendo mal e vocês estão acabando tendo um problema com relação, por exemplo, a um gasto muito grande de matéria-prima na hora da fabricação. O que é que você precisa fazer? Você precisa identificar o que está fazendo com que isso aconteça. Identificado quais são as frequências, digamos assim, dos problemas que são encontrados, você deve dar atenção ao quê? Aqueles problemas que têm 1%, 2%, 5% de importância, ou você tem que dar aqueles que são 80%, 90% importantes no processo? Você vai ter que dar, portanto, importância àquilo que é mais significativo. E o Francis Bacon já mostrava isso, que a gente tem que fazer prevaler aquilo que é importante, aquilo que é principal, sobre aquilo que não é necessário, né? Por exemplo, se eu tenho um gargalo, um problema no processo produtivo, o que vai fazer com que eu resolva o problema? São aqueles pequenininhos problemas que estão acontecendo e que não impactam significativamente o problema maior, ou aquele problema mais significativo? Com certeza será aquele problema mais significativo que precisa ser, portanto, combatido, né? E é isso que o Francis Bacon já falava nessa época, né? O René Descartes também, né, ele fala sobre a tendência à análise e divisão do trabalho. E na obra que ele publicou, que se chama O Discurso do Método, ele descreveu um método filosófico muito interessante, que é o método cartesiano, né, que a ideia dele aqui é você deve duvidar o suficientemente de tudo até que você tenha uma evidência acerca daquilo. E é importante a gente perceber essa proposta do Descartes, por quê? Porque você precisa, enquanto planejador, né, enquanto gestor, enquanto administrador, duvidar
dos resultados até que você tenha evidências ou fatos e comprovações que aquilo realmente está acontecendo. Então você tem que ir atrás de descobrir as coisas, portanto, duvidar e não simplesmente, como é que eu posso dizer, se satisfazer com algo que basicamente não esteja muito claro, né, para você. Você vai em busca de respostas. A ideia é isso, duvidar de tudo e ir atrás de respostas, né? Ele usa também uma outra proposta que se chama princípio da análise ou decomposição. Como que eu vou conseguir identificar esses fatos ou essas evidências? Né? Eu pego todos os itens que eu tenho e faço uma decomposição deles em partes menores. Se eu tenho um item composto, eu quebro ele em vários pedacinhos para tentar identificar de forma isolada qual é o contributo daquele item para o todo, né? Analisando dessa forma, eu faço o quê? Eu faço de novo a composição e o rearranjo para tentar entender quais são as evidências, né? Feito isso, eu consigo, portanto, enumerar e verificar qual é a situação que está me trazendo, digamos assim, o problema, ou que está fazendo com que algo não esteja correndo tão bem. Então, o princípio da enumeração ou verificação eu enumero quais são os itens que contribuem de forma mais significativa e quais os que não contribuem. Isso foi muito usado na teoria clássica da administração e na teoria da administração científica. Por quê? Porque se pegou um processo produtivo, como ele era feito, identificou-se que ele era muito demorado, dividiu-se ele em vários pedaços ou em várias partes e a partir disso se compôs ele novamente de forma estruturada e com isso conseguiu-se enumerar cada uma das etapas e cada um dos passos que deveria ser seguido para que se obtivesse maior rapidez no processo produtivo. Então, exatamente o que foi feito na administração científica e teoria clássica era o que René Descartes já trabalhava enquanto princípio, dentro do seu livro O Discurso do Método, tá certo? Só para vocês entenderem que essas influências acabam vindo nas teorias que nós vamos estudar à frente, tá? Além desse pessoal que nós já falamos aqui, como o caso do René Descartes, Francis Bacon, temos também a influência do Thomas Hobbes com uma obra que se chama Leviatã, né? Onde ele fala sobre a questão do governo e da estrutura dos governos na sociedade, né? E que, na ausência do governo, os indivíduos tendem a viver em guerra permanente e conflito interminável para obter meios de subsistência. É a ideia do caos, né? Quando nós temos uma sociedade onde não existe governo, as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer, né? E por isso que ele diz que as pessoas renunciam dos seus direitos naturais em favor de um governo que vai, digamos assim, organizar o processo social, organizar a vida em sociedade. E, portanto, aqui já são indícios da importância do governo e do Estado na gestão da sociedade. E, portanto, já Thomas Hobbes já mostrava a importância da existência aí, portanto, do governo e do Estado nas estruturas. Além disso, Rousseau falava que o Estado surge de um acordo de vontades ou de um contrato social, que é o que nós entendemos como o processo de votação que nós temos na democracia, né? Porque, afinal de contas, quando nós vamos lá votar em um determinado político, a gente está concordando, né, através de um contrato social, de um contrato entre eu e o político, de que ele vai me representar no poder. E o Estado, portanto, acaba surgindo desse acordo de vontades, de abrir mão de alguns privilégios pessoais em favor da coletividade, que é isso que o Jean-Jacques Rousseau falava na época. Além disso, temos a influência de um filósofo fantástico, né, que é o Karl Marx, junto com Friedrich Engels, que falam sobre a questão mais econômica, né, do Estado moderno, né? Com isso, o Karl Marx e o Friedrich Engels mostram a questão da dominação do homem pelo próprio homem. O que eles querem dizer com isso? Que o homem capitalista ou detentor dos meios de produção domina aqueles que vendem a sua mão de obra. Portanto, aí tem aquela divisão, né, do capitalista e do proletariado,
E dentro desse livro, o Manifesto Comunista, eles afirmam que a história da humanidade é uma história de luta de classes entre esses proletários e essa classe dominante ou esses capitalistas, né? A gente vai falar um pouco lá mais à frente, quando nós chegarmos na parte dos economistas, que eu vou falar um pouco sobre o conceito de mais-valia para vocês aqui, tá certo? Além disso, uma coisa interessante, né, que eu acho que as organizações pegaram como base foi, ao longo do século, a estrutura organizacional da Igreja Católica, né? E isso, o século XX acaba refletindo muito essa estrutura organizacional, porque as empresas acabam se organizando também em estruturas hierárquicas muito semelhantes às estruturas da Igreja Católica. E ao longo dos séculos, a Igreja estruturou a sua organização com uma hierarquia de autoridade, da maior para a menor, né? Um Estado maior, né, nesse caso assessoria, e a coordenação funcional para garantir essa integração, né? Quem seria, no caso, o maior chefe da Igreja Católica? Seria o Papa, né? A partir dele nós temos bispos, arcebispos, o clero, toda a composição hierárquica da Igreja, que acaba trazendo aqui para a gente algumas ideias de onde a administração vai beber, ou seja, de onde a administração vai buscar aí, portanto, ideias para estruturar as suas empresas ou as suas organizações. Então, a estrutura da organização eclesiástica serviu de modelo, como eu já falei, para as demais organizações que, ávidas de experiências bem-sucedidas, passaram a incorporar os princípios e as normas utilizadas aí pela Igreja Católica. Certo? Principalmente na questão de regramentos também, de estrutura organizacional e estrutura a nível empresarial. Além disso, nós temos também a influência das organizações militares, que, não diferente da Igreja Católica, também são, portanto, aí muito bem estruturadas a nível hierárquico, né? Existe, há 2.500 anos, o Sun Tzu, né, que foi um general, que foi filósofo também chinês, muito referenciado nos dias de hoje, escreveu um livro que é conhecido A Arte da Guerra, né? E nesse livro ele explica sobre estratégias e visões contemporâneas, né? Visões assim que até hoje são contemporâneas, sobre a questão da estratégia organizacional, porque a ideia de estratégia era, o conceito basicamente de estratégia é vencer o inimigo, né? E no caso do conceito de estratégia para a organização militar era esse. Hoje em dia nas organizações, claro que a gente não pensa em aniquilar o inimigo ou matar o inimigo, né? A gente pensa em como combater a concorrência de forma amigável, né? E é exatamente o conceito de estratégia para fins militares que foi adaptado no contexto administrativo. E, portanto, mostra-se que nitidamente que esse livro, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, serviu assim como uma base para o processo de formação das estratégias organizacionais. Além disso, a própria organização linear tem as suas origens na organização militar dos exércitos da antiguidade e da época medieval. Quando a gente fala em organização linear, nós queremos falar a organização em linha, né, de autoridade, né, sendo tanto alguém estando subordinado a outrem, né. O princípio da unidade de comando também é um princípio que vem da questão da guerra, né. O que é o princípio da unidade do comando? É o entendimento de que você se remete, né, ou é subordinado a um determinado chefe, né? Por isso, cada subordinado tem um superior especificamente hierárquico, né? Ou seja, você está, no caso, você tem um supervisor que é para quem você responde, e assim necessariamente esse supervisor tem outro supervisor para o qual ele responde, e assim sucessivamente. Por isso que a gente chama unidade de comando, onde cada um responde para cada um, né? Então, isso é o núcleo das organizações militares, tanto é que vocês vão perceber que a nível das estruturas militares nós temos os generais, né, os suboficiais e toda aquela estrutura major e tudo mais, e cada um responde, portanto, dentro dos seus níveis hierárquicos, àquela autoridade em maior escalão, daquele nível hierárquico superior ao dele. E aqui nas empresas não é diferente, né? Vocês viram lá no início que nós mostramos que o supervisor lá do chão de fábrica, ele vai responder para a gerência de nível intermediário, e a gerência vai responder para a alta administração, também imediatamente superior. Então, as estruturas hierárquicas das organizações seguiam no início do século XX
essa proposta das organizações militares. Hoje em dia tem se alterado isso, né? Porque, como eu já falei, as organizações estão mais horizontais e não tão verticais como a gente tinha, trabalhando mais com projetos e uma estrutura mais leve a nível hierárquico, mas a influência das organizações militares foi decisiva para a estruturação da administração. Tá? Além disso, a escala hierárquica, ou seja, os escalões hierárquicos de comando com graus de autoridade e responsabilidade, como nós já falamos, é um aspecto típico da organização militar utilizado em outras organizações, que não só as organizações militares como nós temos. E ainda muito comum hoje nas estruturas das empresas, né, e das organizações públicas. Ainda, além disso, nós temos também Napoleão Bonaparte, né? Com as guerras de maior alcance e de âmbito continental, o comando das operações exigiu novos princípios de organização, planejamento e controle centralizados em paralelo com operações descentralizadas. E Napoleão Bonaparte fez muito bem isso no sentido de garantir a centralização de algumas atividades e a descentralização de atividades voltadas à parte mais prática do processo de guerra, né? E, portanto, a gente também a administração bebe, portanto, nessas influências de Napoleão. Outra contribuição da organização militar é o princípio de direção, que preceitua que todo soldado deve saber perfeitamente o que se espera dele e aquilo que ele deve fazer. É no sentido de prover a comunicação e as informações e garantir a direção, né? O direcionamento de determinados objetivos, né? Então, o princípio da direção também vem das organizações militares, no sentido de você vai executar aquilo que você é proposto para fazer e você precisa, para executar, saber perfeitamente o que é esperado de você. Tá? E isso vale para as organizações também, porque você precisa saber o que você vai desenvolver dentro das organizações para poder atingir os resultados. Se você não sabe o que você está fazendo, você não vai chegar ao local, né, ou ao objetivo que você almeja. Né? Também tivemos o general aqui da Prússia, que é o Karl von Clausewitz. Ele é considerado o pai do pensamento estratégico, né, onde ele trabalha a questão de que as organizações acabam requerendo um cuidadoso planejamento no qual as decisões devem ser científicas e não intuitivas. O que acontece? É aquela ideia que nós falamos lá atrás da racionalidade no processo de decisão, de tomar decisão não simplesmente aceitando qualquer tipo de risco, mas sim tomar decisões baseadas em riscos calculados, né? Para além das influências militares, também a administração sofreu influência da Revolução Industrial, né? O processo de Revolução Industrial foi, na verdade, um processo decisivo para que as pessoas que estavam em âmbito rural migrassem para as cidades e fez também com que muitas dessas pessoas precisassem, portanto, de serviços básicos a nível da administração pública, e também a administração pública acabou aflorando nesse período, né? Então, com a Revolução Industrial, com a questão da invenção da máquina a vapor, principalmente, as pessoas começaram a se locomover para as cidades, né? E com isso, as cidades ficaram mais populosas, as empresas acabaram surgindo, aquilo que era feito de forma artesanal acabou, portanto, sendo feito de forma em massa, né, para atender uma necessidade da população que estava migrando dos interiores para os grandes centros urbanos, né? E entre 1780 e 1860 nós tivemos aquilo que a gente chama da primeira Revolução Industrial, que foi a Revolução do Carvão e do Ferro, né? E, portanto, a industrialização acabou tomando proporções muito grandes em função dessa manipulação do ferro, né? E da possibilidade aí, portanto, das locomotivas, né, movidas a carvão, poderem também ser um mecanismo de transporte das pessoas que viviam no interior para os grandes centros, né? Então nós tivemos uma mecanização da indústria e da agricultura numa primeira fase. Depois tivemos também a aplicação da força motriz à indústria, que, como eu já falei, a questão dos motores, né? Portanto, os motores aqui a vapor acabaram se tornando importantes mecanismos aí para a força motriz da indústria. Além disso, o desenvolvimento do sistema fabril, né, que acabou, portanto, tendo
aí a sua ampliação e fazendo com que as fábricas tivessem aí maior produção e produção em larga escala. Para além, também teve aí com essa primeira revolução industrial um espetacular aceleramento dos transportes e das comunicações, né? Obviamente que com a máquina a vapor foi possível, através das locomotivas, né, também fazer aí a transporte das pessoas. Para além disso, a Revolução Industrial teve uma segunda fase, que foi a revolução voltada para o aço e para a eletricidade, né, que acabou o aço sendo a substituição do ferro como material industrial básico, que era menos pesado, e, portanto, as máquinas começaram a trabalhar com a questão da fundição do aço e, portanto, a industrialização tomou frente com relação a essa revolução do aço e a estrutura da eletricidade, né, que as máquinas que eram movidas a vapor e a combustão acabaram tomando frente à possibilidade de baratear os custos utilizando a eletricidade, né, a energia. Substituição do vapor pela eletricidade, né, e derivados do petróleo como fontes de energia, desenvolvimento da maquinaria automática e da especialização do trabalhador, portanto isso nós vamos falar aí para as teorias seguintes, mas a gente, portanto, tinha máquinas que substituíam o trabalho do operário já, né? Tanto é que existe uma crítica muito forte disso no filme Tempos Modernos, que depois vai ser aí uma sugestão de cinema para vocês, né? Além disso, temos também a questão do crescente domínio da indústria pela ciência, portanto, começou-se a pensar nesse período, como nós já falamos, em aplicar princípios científicos dentro das indústrias e, obviamente, isso tem a ver com as teorias, né, da administração pública, porque vocês podem ver que esse período vai de 1860 a 1914 e as teorias da administração surgem no início ali de 1900, né, portanto, vê-se a possibilidade de utilizar a ciência para reduzir, tanto assim, os custos produtivos. Né, e transformações radicais nos transportes e nas comunicações, bem como o desenvolvimento de novas formas de organização capitalista, né, com a questão da teoria aí de Karl Marx sobre aquilo que nós já falamos, da luta de classes e principalmente da questão das indústrias e das empresas comerciais que acabam surgindo aí nesse processo e angariando, portanto, bastante dinheiro em cima do trabalho e da mão de obra vendida, né? Um dos precursores aqui desse processo da Revolução Industrial é a questão da montagem através de produção em série, né? Vocês vão ver aí para frente, quando nós falarmos sobre a Ford, sobre o modelo fordista, nós vamos comentar sobre a questão da redução de tempos, né, que se utilizava para fazer a produção dos carros, e vamos perceber que na linha de montagem o operador ou operário ficava parado enquanto havia, como vocês podem ver aí, uma esteira pela qual os veículos passavam e cada operário era responsável por uma etapa do processo, o que fazia com que o carro fosse montado com mais rapidez do que antigamente, como se tinha essa montagem mais artesanal, onde todo mundo fazia o trabalho de forma coletiva, né? Então, aqui é um modelo que a gente chama da Ford, que se chama Ford T, um dos carros mais vendidos aí no início do século XX, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre esse modelo quando chegarmos lá na parte do modelo fordista, tá bem? Como vocês podem ver, aqui está o modelo já fechado, né, constituído, e esse modelo foi, assim, digamos, o boom da possibilidade da compra, né, de carros por pessoas que não eram tão da elite norte-americana. Portanto, várias pessoas que trabalhavam em indústrias e fábricas tinham a possibilidade de também adquirir esses modelos, né, que a Ford estava vendendo na época. E a proposta era exatamente essa: para que houvesse essa massificação da compra, o Ford trabalhava com o barateamento dos custos, né? E fazia com que as pessoas que trabalhassem para ele também tivessem a possibilidade de adquirir o carro. E aí foi aí que houve, portanto, a revolução automobilística e as pessoas começaram a utilizar os carros propriamente como meios de transporte, né? Além disso,
como mudanças nessa época da Revolução Industrial, né? Nós tivemos o surgimento das fábricas, como nós já sabemos, e das empresas industriais, a substituição daquela produção artesanal que era feita de forma manual pelo operário especializado. Também tivemos o crescimento das cidades e o aumento da necessidade de administração pública, né, para gerenciar, portanto, a vida que essas pessoas que estavam ali convivendo de forma conjunta pudessem ter aí uma melhor qualidade e também o atingimento das necessidades dessa população. Para além disso, acabou também surgindo os sindicatos como organização proletária, ou seja, os sindicatos surgiram para dar força, ou voz para as pessoas que ali estavam trabalhando dentro dessas organizações, dessas empresas, para melhorar um pouco a questão das condições de trabalho. E aí vocês vão ver que esse surgimento dos sindicatos também é uma força para a humanização do processo produtivo, olhando para as pessoas não simplesmente como máquinas, mas como pessoas dotadas de sentimentos e de necessidades, e aí, portanto, que faz essa transição entre essa visão mais de tarefas e mais mecanicista da administração para uma versão da administração mais humana, tá certo? E também esse período foi um período das ideias do marxismo, em função da exploração do capitalista em cima do operário, e portanto o marxismo tomou muita força nesse período da Revolução Industrial. Além disso, tivemos as primeiras experiências sobre a administração de empresas, portanto, os primeiros relatos sobre como era feita a administração de empresas, coisa que antigamente não se fazia, era baseado no achismo e baseado na experiência que essas empresas tinham, que esses líderes tinham, e simplesmente eles faziam executar as ações. E a partir daí, começou-se a pensar cientificamente, portanto, a administração das empresas. E consolidação da administração como uma área de conhecimento, ou seja, a administração precisa ser estudada, é necessário a gente entender como as organizações funcionam para partir, portanto, para uma administração mais racional. Além disso, o início da era industrial, que se prolongou até a última década do século XX, que foi o que nós conversamos sobre a transição entre essa era industrial para uma era da informação, que foi o que nós falamos lá anteriormente, sobre as mudanças e as tendências que surgiram aí dentro dessa proposta da administração. Além da influência que nós tivemos aí, portanto, da Revolução Industrial, nós tivemos também a influência de muitos economistas liberais. Esses economistas liberais foram aqueles que dizem que o mercado funciona através de uma mão invisível, onde não se precisa mexer nesse mercado, que ele se autorregula. Então, as ideias liberais decorrem daquilo que a gente chama do direito natural, que a ordem natural das coisas é a ordem mais perfeita. O Estado em si não precisa interferir nessa ordem, que os mercados se autorregulam, segundo as teorias liberais. Então, segundo o liberalismo, a vida econômica deve se afastar da influência do Estado. Portanto, o Estado deve simplesmente prover as necessidades da população e não interferir na iniciativa privada, segundo as ideias desses economistas liberais. Só o Estado deve interferir quando o mercado for não existente ou quando ele deixar de funcionar de forma satisfatória, ou seja, quando não acontecer a competição ou a concorrência livre entre as pessoas que fazem parte, as empresas que fazem parte daquele mercado. E a livre concorrência é o postulado principal do liberalismo econômico. Nós temos agora um neoliberalismo, que é voltado para essa questão das privatizações, do Estado, e o Estado simplesmente como regulador das ações, mas é interessante que vocês entendam que as ideias liberais decorrem disso, de deixar que o mercado enriqueça e continue fazendo aí a produção dos seus bens ou ofertando os seus serviços. Em contraponto disso, nós vamos encontrar as ideias de Karl Marx, que eu já vou falar mais à frente, contestando essas ideias liberais da época. Então, nos mercados em que vigora a competição, funcionam espontaneamente de forma a garantir a mão invisível ali que está gerenciando ou organizando, administrando todo o processo do mercado. E a alocação, segundo essa teoria, mais eficiente dos recursos de produção é quando
nós deixarmos essa mão invisível trabalhar sem que haja, portanto, a intervenção do Estado, né? Claro que aqui está dizendo sem que haja excesso de lucros, né? Ou seja, que haja muita concentração de renda na mão de alguém. Porém, a gente vai ver que essa teoria ela faz com que haja uma concentração de renda na mão de poucas pessoas, enquanto muitos têm pouco. Né? A ideia do liberalismo é: vamos construir riqueza às custas do trabalho e do esforço dos outros. Né? Além disso, da influência dos economistas liberais, nós temos a questão das críticas que foram feitas por Karl Marx e por Friedrich Engels, né, que dizem que o capitalismo é um modo de produção transitório e sujeito a crises econômicas cíclicas, ou seja, eles dizem que o capitalismo, do modo que ele opera, ele é um modo simplesmente transitório e que ele não consegue se autossustentar. E, portanto, as contradições internas, né, que esse capitalismo tem fazem com que seja uma etapa que a sociedade precisa viver para poder encontrar o modo de produção socialista e o comunismo. Né? O comunismo é a ideia aqui pregada pela ordem de produção, onde o proletário, né, através da luta de classes, se acentua dentro de um modo de produção coletivo, onde todos recebem os benefícios e não há, portanto, a concentração de renda na mão de poucos. Né? O Estado, portanto, é um órgão. A crítica, né, que é feita por Karl Marx e Friedrich Engels é que o Estado é um órgão a serviço da classe dominante, cabendo à classe operária lutar pela sua conquista e implementar aquilo que eles chamaram de ditadura do proletariado, ou seja, onde a força vai se inverter, né, onde os operários é que vão determinar a ordem natural das coisas. O Marx acabou publicando um livro que se chama The Capital, né, o Capital, e mais adiante as suas teorias a respeito da mais-valia com base na teoria do valor-trabalho. Quando eu falo mais-valia aqui, é importante a gente destacar o conceito por detrás disso, né? Veja só, na teoria de Karl Marx, você, por exemplo, se for um operário que recebe um salário de R$1.000 por mês e produz cadeiras ao longo do mês. Essas cadeiras, eu vou colocar valores bem simples aqui para deixar claro para vocês qual é o conceito de mais-valia. Digamos que cada cadeira custe em torno de R$10 para ser fabricada. Né? E você produz 10 cadeiras por dia. Sendo essa produção de 10 cadeiras por dia, você vai produzir, portanto, R$100 no final de um dia. Quando você chegar ao final de 10 dias, você já vai ter produzido os R$1.000 que você recebe de salário. Os outros 20 dias que você vai estar trabalhando para criar aquilo que Karl Marx chamou de mais-valia para o capitalista. Ou seja, você vai estar trabalhando de graça para enriquecer ou para dar lucro para esse capitalista. E é isso que ele diz, ou seja, o capitalista que detém os modos de produção contrata a tua mão de obra por um valor, né, no qual você, proletariado, se sujeita a trabalhar de graça para ele, para além do pagamento do seu salário. Portanto, é aí que o capitalista ganha dinheiro, nessa relação entre a mais-valia e o que ele paga para você. Então ele paga um valor acerca da compra da tua mão de obra, enquanto isso ele lucra em cima dessa mão de obra durante 20 dias, como o exemplo que nós identificamos aqui. Tá certo? Então esse é o conceito de mais-valia. Nós também tivemos aqui a influência dos pioneiros e dos empreendedores da época, né? Assim, em 1820, por exemplo, nós tivemos um dos maiores negócios dos Estados Unidos, que foi a questão das estradas de ferro lá nos Estados Unidos, né, para garantir a locomoção e o transporte de produtos que eram produzidos nas grandes cidades, né? E por isso houve um desbravamento do território e uma maior urbanização dos Estados Unidos em função desse processo. Então, querendo ou não, as estradas de ferro foram aí, portanto, decisivas para a ampliação da administração enquanto ciência e da administração também enquanto área de estudo organizacional.
Além disso, nós tivemos também a Westinghouse e a General Electric, que dominavam o ramo de bens duráveis, né? E aí nós tivemos o início do marketing com vendedores propriamente treinados, a organização funcional com departamentalização, produção, vendas, engenharia financeira, ou seja, a compartimentação de determinadas áreas que cuidavam de áreas estratégicas dentro das organizações. Entre 1890 e 1900, nós tivemos o Gustavo Swift, que criou a indústria frigorífica, e em 1895 a indústria frigorífica tornou-se aí, portanto, um oligopólio, né? Portanto, aí uma quantidade muito pequena de empresas era que dominava, portanto, a área do setor frigorífico. E, portanto, isso também foi, querendo ou não, a influência, né, desses empreendedores à administração. E também com isso tivemos o surgimento do que nós chamamos de Empire Builders, que são aqueles construtores de impérios e de grandes empresas, né, que trabalham aí, portanto, com determinados ramos, né, que são aquelas empresas holdings, aquelas empresas mãe que atuam em determinadas áreas e construíram, portanto, estrutura de grandes empresas, né, com que a gente chama de, portanto, impérios a nível das áreas e dos ramos em que atuam. E também o surgimento da competição e da concorrência entre as diferentes empresas, entre os comércios, porque tudo começou a, portanto, tomar proporções maiores nessa época aí do início de 1900, portanto, com a construção dessas estradas de ferro e com o surgimento dessas grandes corporações que cuidam de conglomerados muito grandes de empresas, né? Além disso, pessoal, é importante a gente entender que chegou-se a era da competição e da concorrência. Por quê? Porque houve um grande desenvolvimento tecnológico que acabou possibilitando o crescimento de empresas, né, e portanto, nações concorrendo em mercados mundiais a partir daí desse processo de revolução industrial. Né? Também aumentou a questão do livre comércio entre as nações, né? A mudança dos mercados vendedores para mercados compradores, portanto, os mercados que eram simplesmente só vendedores começaram também a comprar, ou seja, os mercados que eram baseados simplesmente na produção interna começaram a comprar, né, produtos produzidos por outros países. Exemplo disso, por exemplo, é a questão dos computadores, né, que vocês sabem que a nível tecnológico os Estados Unidos é uma grande força e, portanto, os Estados Unidos começaram a exportar isso para os outros lugares do mundo. Né, um exemplo que a gente pode dar. Também aumentou-se a capacidade de investimento de capital e elevou-se os pontos de equilíbrio, ou seja, cada vez mais as empresas começaram a investir em aumento de capital, portanto, se garantir que os Empire Builders, como nós falamos ali, os grandes conglomerados tomassem mais força e mais proporção, né? E com isso também a elevação dos pontos de equilíbrio, portanto, fazendo com que os custos a nível produtivo acabassem, portanto, barateando e aumentando o quantitativo de produção. Para além disso, nós tivemos também a rapidez do ritmo de mudança tecnológica, que torna obsoleto um produto ou reduz drasticamente os custos de produção, que foi o que eu acabei de falar. O que acontece? Já se cria aquilo que a gente chama de uma obsolescência programada, ou seja, faz-se um produto com prazo de validade, para que você saiba que ele quebre e você possa ter novo lucro com uma outra pessoa comprando novamente esse produto de você. Portanto, as empresas hoje em dia têm muito disso, dessa obsolescência programada, porque o produto tem uma certa validade. Às vezes um produto que antigamente era feito de ferro ou de metal, hoje em dia é feito de plástico, porque tem uma durabilidade muito menor, né? Vamos lá. Com relação também ao crescimento dos negócios das empresas, né, que cresceram de forma exponencial, né? Então, assim, de modo geral, vocês podem perceber que
Todos esses fatores que nós falamos aqui, todas essas influências acabaram completando, né, as condições propícias para a busca de bases científicas, ou seja, de teorias para a melhoria da prática empresarial e para o surgimento das teorias administrativas. Então, as empresas começaram a falar, será que tem como eu profissionalizar a minha gestão, deixar essa gestão mais, digamos assim, eficiente e, portanto, aí surgiram as diversas teorias que nós vamos estudar na próxima aula. Então, a Revolução Industrial, como nós já falamos, abriu portas para o início da Era Industrial, que passou a dominar o mundo econômico até o final do século XX, tá certo? Então, é isso que nós vamos estudar agora, essa relação entre o século XX ao passar por todas as teorias que foram surgindo a partir da administração entendida como ciência. Tá certo? A nossa referência principal dos slides aqui, do que nós conversamos hoje, é o livro do Chiavenato, que se chama Introdução à Teoria Geral da Administração, uma visão abrangente da moderna administração das organizações, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.